Você já foi a única mulher numa sala de reunião? Ou uma das poucas no departamento inteiro? Se você está assistindo esse vídeo, eu imagino que sim. E provavelmente você sabe exatamente como é essa sensação. Não é só o desconforto de ser minoria, é uma coisa mais sutil que isso. É o cansaço de ter que provar o tempo todo que você merece estar ali. É a sensação que seus colegas chegam com a competência presumida e você chega tendo que demonstrar a sua. Uma pesquisa do Pew Research Center mostrou que 25% das mulheres que trabalham em ambientes majoritariamente masculinos dizem que precisam provar sua competência o tempo todo para serem respeitadas. Entre as mulheres que trabalham com maioria feminina, esse número cai para 13%. Então, não é uma impressão sua, é realmente um dado. E eu quero conversar com você hoje sobre o seguinte: o que você faz com esse dado? Porque existem basicamente dois caminhos que as mulheres tomam quando percebem isso. O primeiro é tentar se encaixar, mudar o jeito de falar, de se comportar, de liderar, ficar mais dura, mais direta, menos emocional. Porque é assim que os homens ao redor funcionam. O segundo é resistir. Ficar na defensiva, se fechar, fazer o mínimo para não criar atrito. Os dois caminhos têm o mesmo problema. Nenhum dos dois é você. E é exatamente sobre o terceiro caminho que eu vim falar hoje. Mas antes de entrar no terceiro caminho, eu preciso que você entenda o tamanho do que está em jogo. Porque às vezes a gente normaliza tanto as coisas que para de ver o quadro completo. O relatório Women and the Workplace, da McKinsey e da Lean, acompanha há mais de 10 anos a trajetória de mulheres no ambiente corporativo. Em 2024, o relatório foi direto. O progresso das mulheres no trabalho está igual ou pior do que há 10 anos. Algumas coisas melhoraram no papel. Em 2015, mulheres ocupavam 17% das posições de C-suite das empresas estudadas, mas em 2024 esse número subiu para 29%. Parece progresso, e é. Mas, para cada 100 homens promovidos a gerente, apenas 81 mulheres foram promovidas no mesmo ano. Em 2023 eram 87, ou seja, o número regrediu. E se você é uma mulher negra ou latina, os números são ainda mais duros. Para mulheres negras, a proporção cai para 54 promoções para cada 100 homens promovidos. A McKinsey chama isso de broken rung, o degrau quebrado. O maior obstáculo não está no topo da hierarquia, está no primeiro passo, a transição de colaboradora para gestora. É ali que a maior parte das mulheres fica parada. Em ambientes dominados por homens, esse obstáculo é ainda mais visível, porque 37% das mulheres nesses ambientes relatam que já foram tratadas como incompetentes por causa do gênero. Só 18% das mulheres em ambientes mistos relatam o mesmo. Isso tem consequência direta no tipo de esgotamento que você sente. Não é só o volume de trabalho, é o custo invisível de navegar um ambiente que não foi desenhado para você. Uma pesquisa publicada no Periódico de Saúde Ocupacional e Psicologia estudou mulheres que trabalham em ambientes dominados por homens, especialmente em áreas técnicas e de liderança. O que eles encontraram tem um nome específico: ameaça à identidade de gênero. É o que acontece quando você está num ambiente onde ser mulher é visto como algo incompatível com a função que você exerce. Você começa a sentir que precisa esconder partes de quem você é para ser levada a sério. E o custo disso é alto. Essa ameaça constante à identidade prediz diretamente menos engajamento no trabalho e menos confiança na carreira, mesmo em mulheres altamente competentes que já provaram sua qualificação várias vezes. Pesquisas sobre autenticidade no ambiente de trabalho chegaram a conclusões parecidas. Mulheres que relatam poder ser autênticas no trabalho têm mais bem-estar, mais satisfação e desempenho mais consistente. O disfarce tem um preço que vai se acumulando. E o disfarce mais comum que eu vejo nas minhas mentorias é a mulher que aprendeu a retirar a emoção da comunicação porque em algum momento alguém disse que ela era muito emocional. A mulher que parou de usar a intuição nas decisões, porque ninguém na sala entenderia se ela dissesse que sentiu que aquele caminho estava errado. A mulher que começou a imitar o estilo de liderança dos homens ao redor porque era a única referência que ela tinha. Você provavelmente reconhece pelo menos uma dessas. O problema não é que esses ajustes sejam completamente errados, mas é quando eles viram a sua identidade profissional inteira.
quando você passa mais tempo sendo quem os outros esperam do que sendo quem você é. A pesquisa em personalidade documentou uma diferença consistente entre homens e mulheres em dois traços específicos do Big Five. Mulheres tendem a pontuar mais alto em amabilidade, que é a tendência à empatia, à cooperação, à harmonia nas relações, e tendem a pontuar mais alto em entusiasmo, que é a face sociável da extroversão, a capacidade de criar conexão e presença positiva. Homens, por outro lado, tendem a pontuar mais alto em assertividade, que é a face dominante da extroversão, a tendência a tomar espaço, a se posicionar, a exercer influência de forma direta. Isso não significa que toda mulher é amável e todo homem é assertivo. São tendências médias, mas elas iluminam algo muito importante sobre o ambiente de trabalho. Os ambientes dominados por homens foram construídos em cima de um modelo de assertividade como sinal de competência e de liderança. Quando você chega com um perfil de alta amabilidade e alto entusiasmo, esse ambiente não sabe muito bem o que fazer com você. Você não parece uma líder pelos critérios que esse ambiente conhece. E aí começa o ciclo. Você tenta ser mais assertiva do jeito que os homens ao redor são, fica desconfortável. O ambiente ainda assim não te reconhece, porque assertividade forçada parece agressividade ou insegurança, e você volta para a estaca zero, mais e mais cansada. O desenho humano acrescenta outra camada a isso. Cada tipo tem uma forma diferente de exercer influência e de se posicionar. Uma geradora que tenta iniciar coisas com a força de uma manifestadora vai se esgotar rapidamente. Uma projetora que tenta competir com o ritmo com uma geradora vai se frustrar. Não porque elas são menos capazes, mas é porque estão operando contra o próprio desenho. A questão não é como você pode se parecer mais com os homens do ambiente, mas é como você pode exercer autoridade e influência a partir do que você realmente é. Agora, deixa eu te apresentar as 3 armadilhas que eu vejo com mais frequência em mulheres que trabalham em ambientes masculinos. Elas são estratégias de sobrevivência que viram hábitos. A primeira armadilha é a do excesso de entrega. Você trabalha mais do que todos para garantir que ninguém questione o seu lugar ali. Entrega mais rápido, com mais qualidade e mais projetos. E o resultado? Você fica conhecida como a pessoa mais confiável da equipe e fica presa nessa função para sempre. Porque quem promove a pessoa mais confiável? Ninguém. Você é demais onde está. A pesquisa da McKinsey confirma que mulheres realizam significativamente mais trabalho de bastidores, o que eles chamam de office housework. Organizar reuniões, cuidar do clima da equipe, documentar processos. Esse trabalho raramente é visível e quase nunca conta nos processos de promoção. A segunda armadilha é a do silêncio estratégico. Você aprende que em certas reuniões é melhor ficar calado, melhor não falar. Que em certas conversas sua perspectiva não vai ser bem-vinda. Que é mais seguro concordar ou ficar em silêncio do que criar atrito. O problema é que silêncio estratégico vira invisibilidade. Você está na sala, mas ninguém sabe o que você pensa. E quem não tem perspectiva conhecida não é candidato natural à liderança. A gente tem alguns estudos que mostram que mulheres são interrompidas com muito mais frequência do que homens em reuniões profissionais. Esse padrão reforça o silêncio. Você tenta falar, é interrompida, em algum momento para de tentar. A terceira armadilha é a da amizade forçada. Você se esforça para ser querida, para criar boas relações, para ser a pessoa que todo mundo gosta de ter por perto. A alta amabilidade faz isso naturalmente, mas em ambientes masculinos, ser querida e ser respeitada às vezes são coisas que não caminham juntas automaticamente. Você pode ser muito querida e pouco levada a sério ao mesmo tempo. Isso não significa que você precisa ser antipática. Significa que relacionamento sem posicionamento não cria a percepção de liderança que você precisa. O terceiro caminho não é assimilação e não é resistência. É posicionamento estratégico a partir de quem você é. Eu vou te dar 4 movimentos concretos que eu trabalho nas minhas mentorias. Elas não são receitas universais, mas são pontos de partida que você adapta ao seu tipo energético e ao seu perfil de personalidade. O primeiro movimento: traduza a sua forma de pensar em linguagem que o ambiente entende. Mulheres com alta amabilidade e perfil mais intuitivo frequentemente chegam a conclusões corretas antes de conseguir articular o raciocínio. E em ambientes que valorizam lógica explícita e dados, essa intuição é descartada. Não significa que você precisa abandonar a intuição, significa que você precisa aprender a empacotar ela.
Quando você sentir que algo está errado em um projeto, não diz, eu sinto que esse caminho não vai funcionar. Você vai dizer, tem uma hipótese baseada nesses 3 pontos que eu quero apresentar antes de seguirmos. E aí você está usando o mesmo insight, mas numa linguagem que o ambiente recebe. Segundo movimento, escolha seus campos de batalha. Não dá para brigar por tudo. E tentar brigar por tudo é o caminho mais rápido para você se esgotar. O que você precisa identificar é em quais situações o silêncio ou a sua concordância te custa mais do que o atrito de falar. Essas são as situações onde você precisa se posicionar, mesmo que seja desconfortável. Uma projetora vai fazer isso de forma diferente de uma geradora. A projetora espera o convite, então usa aquele espaço com precisão. A geradora responde ao que chega, mas aprende a responder com posição, não só com execução. Então, presença não é falar em tudo, mas é quando você fala, as pessoas sabem o que você pensa e de onde você pensa. O terceiro movimento, torne seu trabalho visível antes que alguém precise perguntar. Esse é o antídoto direto para a armadilha do excesso de entrega invisível. Não estou falando aqui de autopromoção, onde você vai ficar toda constrangida. Eu estou falando de criar o hábito de conectar o seu trabalho à estratégia da empresa em conversas com as pessoas certas. Por exemplo, finalizei o projeto X, o impacto que eu estou vendo é Y, minha próxima hipótese é Z. Você transformou em 3 frases uma entrega em narrativa estratégica. Em times dominados por homens, os colegas fazem isso naturalmente, muitas vezes sem perceber. Você talvez precisa fazer conscientemente, até isso também virar um hábito. E o quarto movimento, construa alianças, não só amizades. A alta amabilidade cria conexões fáceis, mas conexão e aliança são coisas diferentes. Uma aliança é uma relação onde ambos se beneficiam mutuamente de forma clara. É alguém que defende o seu trabalho quando você não está na sala. É alguém que te inclui nas conversas certas. É alguém que te passa informação que você precisaria para tomar decisões melhores. Pesquisas da McKinsey mostrou que 59% das mulheres em posições de C-suite tiveram uma mentora mulher em algum momento da carreira. E 65% das mulheres com mentoras se sentiam mais confiantes na capacidade de crescer, comparado a 56% das que não tinham mentor. Aliança não exclui amizade, mas alianças são construídas com intenção. Você identifica quem tem acesso ao que você precisa e investe nessas relações de forma recíproca. Agora, eu quero te dar algo que você pode usar ainda essa semana. Pensa numa reunião que você vai ter nos próximos dias, uma reunião onde você normalmente ouve mais do que você fala. Antes dessa reunião, escreva numa folha ou mesmo na sua nota aí, no seu bloco de notas do celular. Qual é a minha perspectiva sobre o assunto principal dessa reunião? Não estou falando para você dizer o que acha que os outros querem ouvir. É o que você realmente pensa. E aí depois escreve. Como eu traduzo isso numa frase direta com pelo menos uma razão concreta? E aí na reunião você fala essa frase. Isso parece pequeno, mas não é. É o começo de um padrão novo, onde as pessoas começam a associar o seu nome a uma perspectiva, não só a uma entrega. E aí depois que você aplicar, me conta nos comentários como foi. Mas nada do que eu falei aqui vai funcionar se você não souber qual é o seu ponto de partida. E o seu ponto de partida é o seu perfil, o seu tipo energético, os seus traços de personalidade. Porque os 4 movimentos que eu descrevi se parecem completamente diferentes dependendo de quem você é. Uma manifestadora de alta extroversão vai executar o segundo movimento de um jeito, uma projetora de alta amabilidade vai executar de outro. E é por isso que nas minhas mentorias eu começo sempre pelo mapa. Se você ainda não tem o seu mapa de personalidade, me manda uma mensagem no meu Instagram agora, lá no @lubelenton. Me diz que assistiu esse vídeo, me passa o seu e-mail, o seu WhatsApp e eu te cadastro na ferramenta que eu uso nas mentorias. Você recebe um relatório personalizado com os seus 5 traços e orientações práticas sobre o que fazer com cada um deles. E se você ainda não assistiu o vídeo onde eu explico o desenho humano, esse é o próximo passo. Porque entender o seu tipo energético vai dar uma dimensão completamente nova para tudo que você ouviu aqui hoje. O link está aqui embaixo. Nos próximos vídeos, a gente vai continuar aprofundando a estratégia. Eu quero falar sobre como você pode criar visibilidade no trabalho sem precisar se comportar como um homem e sem se expor de um jeito que vai contra a sua natureza. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Eu estou aqui toda semana.
Me conta nos comentários qual dessas três armadilhas você mais se reconheceu: silêncio estratégico, excesso de entrega ou amizade sem posicionamento. E te aguardo no próximo vídeo. Bora lá?